Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é desenvolvido pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, o GELCO, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV fica localizado à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, nós estaremos estudando o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, para darmos início ao nosso estudo, vou estar aqui compartilhando a música de Tim Vanessa, Médiuns, e logo depois eu farei a prece inicial. Então, vamos lá. Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, E assim, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, por mais um encontro, onde possamos aqui dedicar um pouquinho do nosso tempo para refletir sobre as coisas que tratam do espírito, do mundo espiritual, das coisas do Senhor, em detrimento das nossas experiências vivenciadas na carne, onde dos esclarecimentos que temos do seu Evangelho, temos força, adquirimos força, sabedoria para lidarmos com os reveses da vida, as dificuldades que fazem parte da nossa evolução. E é por isso que agradecemos, Pai. Justamente por termos essa visão de que nada da vida acontece por acaso. E quando conseguimos aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, saímos mais fortes das nossas lutas e mais conscientes também daquelas que poderão mais adiante encontrarmos. Então, Senhor, que a espiritualidade amiga possa, esta noite, estar conosco, nos orientando, nos intuindo, para que possamos, ao expormos o nosso estudo de hoje, dizermos tudo aquilo dentro dos ideais do Espiritismo, da codificação do Kardec, tudo de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus.
E aí, Lene, por favor, já o nosso estudo. O som ficou falhando para mim. Não sei se os outros também. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, Tá falhando boa também, noite. Ju? Meu falhou para você também, Ju? Meu microfone? Só naquele momento, Adriano, que você me chamou. Então tá bom, valeu. Então tá. Então vamos lá, né? Boa noite, gente. Então nós estamos no capítulo 26, né? Falando sobre dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o dom de curar e preces pagas. Então, lá no dom de curar, né, ele começa assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, né, quando a gente ouve isso, né, dai gratuitamente, é até meio estranho, né? Porque a gente pensa, por que cobraria, né? Parece assim ser uma coisa tão lógica, mas não é bem assim, né? A gente sabe que tem pessoas que cobram, que cobravam e que ainda cobram, né? E Jesus vem trazendo, então, essa recomendação, né? Para que o exercício da mediunidade ele fosse realmente gratuito. Ele procura garantir para que esse exercício, né, esse trabalho na mediunidade fosse gratuito, né? Que não fosse realmente cobrado nada por isso. Então, ele vem dizendo, né, que restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar os demônios. Nessa época, né, bom a gente também se situar um pouco, né, que a medicina ela era muito precária, né? Se a gente pensar que hoje ainda aqui no Brasil, né, nós temos tantas dificuldades, né, na área da saúde, mesmo a medicina tendo evoluído bastante, aqui a gente ainda tem muitas dificuldades, né? Agora imagina então há mais de 2.000 anos atrás como não era isso, como as pessoas careciam, né, dessa assistência. Então, aquele grupo, né, que começou lá com Jesus, né, os discípulos, né, eles tinham a missão de acolher, de dar força, de estimular a fé nas pessoas, de aliviar os sofrimentos, né? Além disso, eles tinham também o dom de curar. E aí, por isso, Jesus faz esse alerta, né? Por isso, Jesus se dirige a eles, né? Por serem eles portadores desse dom. Para isso também, né, as pessoas precisavam querer se curar. Curar das suas mazelas morais, né? E aí, então, quando fala, né, esses necessitados, né, que ele diz restituir a saúde, é porque, além da dificuldade, né, de ser realmente muito precária ali a saúde no momento, a medicina estava ainda muito precisava desenvolver ainda muito, né? Ela era realmente precária, mas e eram muitos aqueles necessitados, né? Então realmente precisava de ajuda, né? E aí a providência divina também encaminha, né? A gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Que a gente nunca está desamparado, né? Então Jesus ali quando fala dessa questão de ressuscitar os mortos, né? Jesus não infringiu lei alguma, né? A gente sabe que Jesus nunca fez isso, né? Ele curou, sim, corpos que estavam em estado de catalepsia, né? Que era naquele momento ali muito comum esses casos e as pessoas não entendiam, não conheciam, né? Eram julgados mortos, né? Pareciam pessoas mortas e eles eram julgados e muitas vezes enterrados ainda vivos, né? Então, a gente sabe que pode ser realmente confundido por morte, mas hoje, né, a medicina já está muito mais evoluída, já não é bem assim, né? Naquela época, com certeza era. E a gente tem alguns exemplos, né, que Jesus curou, né? A filha de Jairo, o próprio Lázaro, né? Que passaram por essa situação, bem provavelmente, né? E aqui, então, a gente também pode entender de uma outra forma essa questão do ressuscitar os mortos, né? De pensar, então, de despertar, né, a pessoa, despertar o indivíduo para a vida verdadeira, né? É como se, então, nós estivéssemos mortos para
o nosso ser espiritual, né, para a vida espiritual, e então fôssemos despertados. Então tem essa outra questão, esse outro lado que a gente pode estar pensando, né? Então são situações que nós podemos entender como sendo problemas um pouco mais profundos, né, do que aquilo que nós olhamos simplesmente pela doença material, né? Então a gente pode buscar, a gente vai com certeza encontrar outros significados. E aí quando vem falando de curar os leprosos, né? O que era a lepra naquela época, né? Hoje a gente sabe que a lepra tem cura, né? Graças a Deus, né? Mas naquela época ela era considerada um problema da criatura com o Criador. E o portador da lepra, ele era então afastado da sociedade, só poderia retornar depois que ele fizesse as pazes com o Criador, né? Que ele se curasse. Então, aí a gente já vê essa questão, né, de como vai além, né? Que nós não estamos falando, então, mais de uma doença simplesmente física, né? Estamos falando aí de ajudar uma pessoa a resolver o problema dela lá com Deus, né? De, na verdade, levantar essa pessoa, erguer essa pessoa, aproximá-la do caminho que vai conduzi-la a felicidade, né? A felicidade verdadeira, a felicidade real. E então, depois, quando ele vem falando de expulsar os demônios, o que seria isso, né? É o trabalho da desobsessão, né? O trabalho com a espiritualidade para conseguir realizar a desobsessão. E essa questão da desobsessão, quando a gente pensa nela, a gente vem também pensando que muitas pessoas acreditam que, na verdade, o problema seja o obsessor, sempre. Até porque a gente tem esse hábito mesmo, né, de botar sempre a culpa no outro, né? Mas e não reconhece que ele próprio é a causa. Não entende ou não aceita, muitas vezes, né, a necessidade de se transformar. E a gente sabe, né, que à medida que vamos nos espiritualizando, nós vamos nos desapegando da matéria pouco a pouco. E aí, então, vamos tendo uma consciência maior, né, da necessidade da cura do espírito. E o dom de curar, ele já é do ser humano, né? Algumas pessoas têm isso realmente de forma mais intensa, né? E outras não. E pode, então, esses que têm dessa forma mais intensa, pode utilizá-lo para auxiliar, então, as pessoas, né? Nas suas dores, né? Assim como foi recomendado para os discípulos, né? No sofrimento das pessoas, nas doenças, né? Seja também curando a matéria, seja fazendo a desobsessão, como muitas vezes há necessidade, ou através da palavra, né? Esclarecendo. Muitas vezes sempre é importante, né, o esclarecimento. E muitas vezes só o esclarecimento é suficiente para que a pessoa não chegue à doença, né? Então, aí quando a gente pensa nessa questão de cobrar, né, o dom da cura, que agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, o que seria, né, cobrar? Seria cobrar o quê? Um passe, né? Como que a gente pode cobrar um passe, né? Nós somos apenas a ponte, né, entre essas energias superiores e a pessoa que está ali necessitada, que está sendo atendida, que está sendo assistida, né? E aí a gente também vem lembrar dessa pessoa que conviveu conosco por bastante tempo, né? Que foi Chico Xavier, né? Esse excelente exemplo disso, né? Porque ele tinha a profissão dele, ele vivia do seu salário de funcionário público, né? Tudo que ele ganhava, ele doava. Porque as pessoas muitas vezes, né, se sentiam gratas e queriam dar alguma coisa e ele não tinha como, né, se esquivar daquilo. Então ele recebia, mas ele doava para alguém. Ele não ficava com nada para ele. Sempre iam pessoas lá muito necessitadas, né? Então, tudo que ele ganhava, ele doava, tudo ele sempre passava adiante, até mesmo os seus livros, né? Porque ele não escreveu poucos livros, né? Nós sabemos que foram mais de 400 livros, mas ele não ficou com lucro algum, ele não ficou com dinheiro da venda desses livros, né? Ele doava os direitos autorais. E ele dizia que o trabalho não era dele, né? O trabalho era dos espíritos, né? E assim deveria ser realmente, né? Todos os, se não são todos, pelo menos a maioria, né? Dos escritores espíritas.
E aí, para a gente pensar um pouquinho agora, então, sobre as preces pagas, né? O que se pretende... Primeiro, vamos ler, né? Tem um trechinho aqui que é importante a gente ler. Então, quanto às preces pagas, disse em seguida aos seus discípulos: diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Está em Lucas, capítulo 20, versículos de 45 a 47, está também em Marcos e em Mateus. Então, né, como é que se pensa em pagar alguma coisa, né, em pagar prece, né? Como a gente pode medir esse pagamento, né? Vamos medir o quê? As palavras, né? Como que nós vamos pagar? Sobre as palavras, né? Porque Deus não mede, né, as suas graças pelo número de palavras, nem pela qualidade das palavras, né? Então, seria pelo fervor, e qual fervor, né, teria quem ora por dinheiro, ou quem paga também, né? Ou então nós íamos pagar pela justiça divina? Aí, então, Kardec ainda coloca aqui para a gente, né, que a justiça divina é como o sol, né? Ela é para todos, tudo igual para todos, né? Então, as palavras, né, cobrar pela quantidade ou pelo peso delas, como seria isso? Como pesar, né? Pode até ser que a pessoa não consiga realmente fazer uma prece mais rebuscada, né? Que fique envergonhada, né? O que mais importa, na verdade, não são as palavras, né? Ou a maneira como a pessoa as fala. Na verdade, o que importa é o sentimento, né, que elas expressam. É o que vem do coração, né? E o fervor, que seria a sinceridade da oração. Como pagar isso? Como medir essa sinceridade, né? E a justiça divina, então? Como assim cobrar a justiça divina? E aí também Kardec fala para a gente que a razão, a lógica e o bom senso nos dizem ser impossível, né, que Deus, que é a perfeição absoluta, né, delegue a criaturas imperfeitas, né, tão imperfeitas como nós, o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Seria realmente um absurdo, né? E aí como seria então isso, né? Se der certo, então, né, fiz lá a prece. Se der certo, eu vou cobrar um valor. Se não der certo, eu vou cobrar outro valor. Ou então a pessoa que contratou lá a prece pode pedir o dinheiro de volta, porque não deu certo, né? Chega a ser piada isso, né? A prece, na verdade, ela vem de cada um, né? Ela tem que ser individual. Ela pode ser feita até sem palavras, né? Basta a pessoa sentir, porque o que importa é isso, né? Então, se a pessoa quiser, ela até pode expressar, né, esse sentimento através de palavras, mas não vai ficar nem mais nem menos valiosa, porque ela expressou. Basta realmente o sentir. E a prece, né, é um ato de caridade, né? É um arrobo do coração. Tá lá, Kardec diz isso para gente. Então, se a quantidade de palavras forem necessárias, né, se elas fossem necessárias, por que então dizê-las poucas ou quase nenhuma por quem não pode pagar? Aí seria realmente a falta de caridade. E do contrário, se só uma basta, por que então falar tantas palavras, né? Por que usar em excesso? Por que também cobrá-las? Seria a prevaricação, né? E aí a gente lembra lá então desse início, quando Jesus vem falando dos escribas, né? Ele diz, precatai-vos dos escribas. Quem eram os escribas, hein, gente? Eram aqueles homens, né, que eram responsáveis por escrever a lei, já que tinham, tantas pessoas eram analfabetas, né? Então eles tinham, dessa forma, né, já que eles eram responsáveis por escrever a lei, eles tinham conhecimento da lei. Então eles iam às sinagogas, eles gostavam de ser admirados, caminhavam pelas ruas, as pessoas olhavam, estavam sempre em posição de destaque. Mas, enquanto, né, fora lá da sinagoga, né,
eles se mostravam, né, cruéis, né, porque agiam dessa forma com as viúvas, né, com esse interesse enorme material, né, buscando tirar todo o proveito delas, buscando levar sempre muita vantagem, não importava se elas estavam sendo prejudicadas ou não. E a compaixão? E a piedade? E a misericórdia? Cadê, senhor escriba, né? Estava lá na sinagoga. Então, ficou tudo na sinagoga. Saiu de lá e esqueceu de tudo, né? O escriba, então, na verdade, ele deveria ter agido de uma forma diferente com a viúva, né? Deveria ter orientado, já que ela estava nesse momento de fragilidade, né? Da sua viuvez, né? Jesus, então, ele nos recomenda que não sejamos como os escribas, né? Que nós precisamos ser diferentes. O amor deve ser a nossa túnica, né? Que nós não usemos aquela túnica de aparência que eles usavam. Então, quando nós temos, a gente tem que pensar nessa questão, porque nós já temos, né, o conhecimento do Evangelho, nós não temos mais essa desculpa de dizer que nós não sabíamos, né? Não podemos mais. Sabemos que nós não podemos explorar o outro, né? Nós precisamos ter muito cuidado, então, com o nosso proceder lá fora. Porque dentro da casa espírita é muito fácil, assim como o escriba dentro da sinagoga era muito fácil, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado para não explorarmos ninguém em qualquer situação, né? Nós não devemos querer tirar vantagens, né, prejudicando o outro. E quando nós pedimos para fazerem uma prece por nós, será que isso é válido? Muitas vezes nós acreditamos que a prece do outro ela é mais forte do que a nossa, né? Então, nós pedimos para que esse outro possa interceder a nosso favor. Mas é claro que é válido, sim, nós pedirmos, que é válido, sim, nós unirmos forças em prece, sempre é válido, né? Só não devemos relaxar, deixar de fazer também a prece, fazer a nossa parte sempre, né? Lembra lá do estudo passado, ajuda-te que o céu te ajudará? Então, faça a tua parte, né? E achar dessa forma, então, que já que o outro está fazendo a prece por nós, que já estamos quites, não precisamos, então, não precisamos mais orar, né? Porque a nossa prece, na verdade, ela é necessária, porque ela será sempre com sentimento, com sinceridade, né? Por mais simples que ela seja. E, e é bom a gente também estar lembrando, né, de que antigamente isso era uma prática, né, mais comum, mais normal, né? Porque hoje existem poucos oradores profissionais, né? Mas houve já uma época, e não é uma época tão antiga assim, uma época relativamente recente, que esses oradores existiam e eram chamados de rezadores, né? Ou rezadeiras. Era uma prática extremamente comum. Existiam, então, rezadeiras e as carpideiras. É interessante esse nome, né? Carpideiras. E a função das carpideiras, né? Que elas eram contratadas para chorar nos enterros. E quanto mais gente chorava no enterro, era um sinal maior, né? De que a pessoa era prestigiada. Então, quanto mais chorar, mais prestigiada aquela pessoa era. E acreditava-se que se ela tinha esse prestígio aqui, ela também teria esse prestígio no céu. Então, por isso, né, pagava-se para que eles fossem lá chorar. E aí, eram pessoas, então, que cobravam, né, para chorar, outros cobravam para rezar. Onde está, então, a força dessa oração, se ela não é emitida do coração, né? E aí já é bom a gente lembrar também dessa questão de quando a gente pede a outro, né, para fazer isso por nós. Isso acontece também na casa espírita, né? E a gente sabe que não tem problema algum. Muitas pessoas pedem para a gente colocar o nome da pessoa lá para oração, né? Mas existe também aquele atendimento que é feito à distância, né? Que é feito através de uma vibração a favor da pessoa, ou de uma prece mesmo, né? De qualquer forma é a vibração, né? A irradiação, que não pode estar, a pessoa ali no momento ela não pode estar presente, por isso, né, o atendimento é feito à distância. E agora, então, nesse momento, né, que esse período longo aí de pandemia, então não tinha outro jeito, tinha que realmente ser feito à distância, né? E aí, então, é solicitado que o outro, né, o interessado, esteja também em sintonia no momento da irradiação, no momento da prece.
Então, é uma oração que não envolve pagamento, nem ninguém vai levar vantagem, né? Envolve sim um sentimento em que todos se unem, né, numa mesma ambiência positiva, para que todos estejam bem. E isso é um exercício enorme, né? Um exercício excelente de doação, de sintonia no bem, que vai gerar essa ambiência fluídica positiva e que as preces pagas dificilmente conseguiriam resolver, né? Então é isso, meus amigos. Esse é o nosso recadinho aqui de hoje. Agora eu passo aqui para o Adriano, né, Adriano? Isso. Obrigado, Lene. Realmente, são ensinamentos que nos fazem refletir, já como você falou mesmo, a gente já tem esse conhecimento, né? Já não é nenhum tipo de dúvida essa questão moral que o Evangelho nos traz, né? Às vezes, obviamente, que a gente tem uma certa fraqueza, né? E aí a gente vai tentando desenvolver a força necessária para acreditarmos em nós mesmos, né? Na nossa conexão com Deus. Bem, e aí, seguindo o estudo, né? Kardec ele passa aqui para o item que fala mercadores expulsos do templo. É um item bem pequenininho, né? Aqui, por exemplo, é só pequenininho isso aqui, ó. Essas letrinhas aqui, né? E aí, obviamente, para eu não ficar em desvantagem em relação ao estudo, em relação às minhas amigas, obviamente a gente vai falar desse tópico, né, desse ponto de vista que Kardec coloca para a gente, obviamente inseridos no Dai gratuitamente, né, que gratuitamente recebeste, é um ponto de vista, e aí a partir, aproveitando a oportunidade, vamos analisar também essa passagem sobre um outro ponto de vista, né? Então, vamos compartilhar aqui a nossa passagem. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Bem, a passagem é, né, os mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada a casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo, era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, meus irmãos, como falei, esse é um ponto de vista, né, que Kardec ele coloca aqui nesse capítulo, né, e ele se limita a comentá-la sobre o fato, né, a condenação, né, de Jesus, né, sobre o tráfico das coisas santas e sobre qualquer aspecto. Então, ou seja, nós não podemos esquecer, né, que o Templo de Jerusalém ele recebia milhares de judeus para os festejos, nesse caso aqui da Páscoa. Nós temos também Pentecostes, que eram comuns esses festejos serem realizados no Templo de Jerusalém. Obviamente que nessas situações, né, nessas condições de festejos, diversos judeus de várias cidades, outras cidades vizinhas, vinham para Jerusalém. E aí eram, segundo algumas informações, mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil judeus, chegavam até o templo para esse festejo, que no caso aqui seria o da Páscoa, né? E aí a oferta do sacrifício, né, ao Senhor
né, para pagar os pecados, fazia parte das crenças dos judeus, né? A gente sabe disso, né? E além disso, né, buscando informações lá em Êxodo, capítulo 30, versículo de 13 a 15, né, nós encontraremos também que todo judeu acima de 20 anos, né, ele pagava um valor também em oferecimento ao Senhor. Sendo que esse pagamento teria que ser feito numa moeda, né, que era uma moeda antiga, tradicional, né, dos costumes hebraicos. E lá em Êxodo a gente encontra, né, o nome dela, é chamado de meio shekel, ou, já traduzido, né, meio ciclo. Então, meus irmãos, aqui a gente identifica, né, quando a gente faz essa transferência, né, de uma imagem formada na nossa mente, né, ou seja, Jesus adentrando ali ao templo, a gente já observa aquela multidão de pessoas. E qual seria o objetivo dele? Então, ou seja, Kardec ele relata aqui justamente isso, né, a condenação de Jesus, né, de se fazer da casa de oração, que é o que ele coloca ali, né, um comércio. E aí a gente sabe que isso tudo era um grande comércio, né? Ou seja, ali esse tipo de transação satisfazia ali os interesses de muitas pessoas, inclusive pessoas ligadas, né, ao exercício da religiosidade, ou seja, doutores da lei, sacerdotes, né? Então é por isso que Jesus, ele na passagem que Kardec nos traz, ele relata isso, ou seja, remete às antigas escrituras. Não está escrito nas antigas escrituras, né? Minha casa não será chamada casa de oração. Então, ou seja, esse é o ponto de vista que Kardec coloca aqui. Ou seja, Kardec fala a respeito ali, né, da comercialização das coisas santas, e aqui, nesse ponto de vista, Kardec mostra ali a condenação de Jesus nesse sentido, né? Então, Kardec ele acaba sendo simples e objetivo, né, nesse sentido. E aí, a gente aproveitando, né, como eu falei, a oportunidade para não sermos bem ficarmos somente, né, sobre esse aspecto, essa passagem ela é muito rica no sentido de aprendizado. E também ela traz muita desinformação, interpretações diversas, né? Então, aproveitando essa oportunidade, nós iremos analisar essa passagem sob outro ponto de vista. E aí, muitas pessoas, né, ao referirem, né, a essa passagem, ela descreve Jesus como tendo um comportamento violento, né, agressivo, né, e principalmente para com as pessoas que estavam ali comercializando e inclusive com os animais, né? Não sei, provavelmente vocês também devem ter visto, né? Eu já vi várias quando vão se remeter a essa passagem e mostra Jesus jogando mesa para cima, né, para o alto, né, com expressão facial, né, um pouco agressiva. E aí, escutando algumas palestras, falam, né, o pessoal só falta descrever Jesus dando tapa, né, nas pessoas e tal. E aí, essa interpretação, essa maneira da gente observar, né, esse tipo de interpretação, poxa, nos causa uma certa perplexidade. Né? Como assim Jesus tendo esse tipo de comportamento? Né? E aí a gente vai lembrar, né, que não foi à toa que Kardec ele nos traz lá na introdução do livro, antes de começarmos o estudo propriamente dito do Evangelho, na parte da introdução, no subtítulo, né, Objetivos dessa obra, Kardec deixa claro ali que nenhuma doutrina, né, cristã ou não, doutrina ou religião, cristã ou não, né, que tivesse estudado profundamente o Evangelho de Jesus,
não poderia colocar em dúvida a elevação moral do Cristo. E, inclusive, esse seria, né, o principal assunto a ser estudado no livro que a gente está estudando. Não iria tratar de assuntos como milagres, né, passagem, não teria como relatar as passagens numa maneira cronologicamente correta, porque isso é impossível. E tudo isso traz dúvidas. Não se pode falar a respeito de um determinado milagre. Um vai interpretar de uma forma, outro vai interpretar outra. Então, a gente repara que o assunto a ser abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar única e exclusivamente da moral do Cristo, dos ensinamentos do seu Evangelho, sempre relacionado com a moral do Cristo, que é indiscutível. Ou melhor, tem que ser indiscutível. Então, inclusive, Kardec ele nos traz um capítulo que trata especialmente disso, que é o capítulo que fala sobre estranha moral. Nós já estudamos sobre isso, né? E que ali nós temos alguma dificuldade de interpretarmos, né, algumas palavras de Jesus, mas sob o ponto de vista do Espiritismo, né, que Kardec nos coloca muito bem como sendo a chave que faltava para as interpretações, né, do Evangelho, nós conseguimos, associando a boa moral do Cristo, né, termos um ensinamento elevado, né, de moral elevada. Então, meus irmãos, na concepção espírita, Jesus ele é o governador da Terra, né, governador do planeta Terra, que pelos dados da ciência, né, a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, por esse pensamento, por essa visão, nós não podemos conceber a ideia de assemelhar os sentimentos de Jesus com os nossos sentimentos. Ou seja, de imaginarmos, por exemplo, né, que Jesus tenha entrado no templo descontrolado, revoltado, né, com aqueles comerciantes, promovendo uma atmosfera de desordem, de tumulto. Nós não podemos ter esse pensamento. Isso não condiz com a evolução moral cristã. E assim, ninguém precisa estudar muito Jesus, mas já sabe que, né, que no final da sua vida, ou seja, encarnado na sua missão, Jesus, na cruz, pede para que Deus perdoe os seus algozes, né, aqueles que, né, um pouquinho de tempo atrás, né, o agrediram fisicamente e o penduraram na cruz. Então, não faz muito sentido. Então, e é isso, ou seja, em torno de 4,5 bilhões de anos atrás, na visão espírita, né, Jesus já era um espírito crístico, que o espiritismo ele trata como sendo algo que, se tivermos como classificá-lo, seria o espírito perfeito. Então, que a gente apenas classifica como uma forma de poder fazer essas divisões. Não temos condições de mensurar o que seria isso. Mas vamos lá. Então, Jesus era o Messias anunciado pelos profetas, né, e esperado pelos judeus. Então, ou seja, a gente vai entender que toda a cultura dos judeus, ele gira em torno do estudo, da leitura das antigas escrituras, tudo. Então, as questões administrativas, jurídicas, né, sociais, tudo girava em torno das escrituras, das antigas escrituras, do Antigo Testamento. Então, era comum falar-se no Messias, na vinda do Messias. O problema é fazer aquela identificação que a gente já viu que também em Malaquias ele anuncia, né, a vinda do Messias e já diz logo que não irão identificá-lo, irão açoitá-lo. Já estava tudo prescrito. Mas tudo bem. Então, ou seja, Jesus era o Messias. Então, durante, né, todo o seu messianato,
Jesus, ele, além de apresentar as coisas novas, porque ele vinha justamente para poder fazer essa divisão de águas, a boa nova era o evangelho, que é chamado de boa nova, era justamente isso, era uma mudança radical sobre o que se passava, sobre o que se tinha vindo até aquele momento, que no caso seria Moisés. Então Jesus, ele via, como ele diz, né, não vim mudar a lei, né, vim dar o verdadeiro sentido. Então, além de apresentar a Boa Nova, ele também mencionava em muitos pontos, né, da sua vida, né, as profecias bíblicas, que eram importantes. Porque nas antigas escrituras, né, os profetas, eles diziam que o Messias, quando vier, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, justamente para que pudesse ser identificado o Messias, né? Um exemplo disso, todos vão lembrar, é o batismo de Jesus. Então, ou seja, Jesus, ele pede a João Batista para que o batize. João Batista, ele nega, ou seja, não, Jesus, por quê? O objetivo do batismo, no ponto de vista, né, da cultura, né, judaica, era a renovação. Muitas das vezes ganhavam até um novo nome. Era assim uma conversão. Então o batismo, ele simbolicamente, ele trazia para aquela pessoa, né, uma renovação, a transformação do ser. Obviamente, seria o assim, tirando daquela pessoa todos os seus pecados. Era um compromisso que ele assumia, né, para uma nova vida. E aí, João Batista diz: Senhor, o Senhor não tem pecados. Como posso batizá-lo? Sendo que os profetas diziam que quando o Messias viesse, ele seria batizado nas águas de um rio, como posso falar? Rio sagrado. Eles inclusive não falam, não diz, né, o nome do rio em si, mas seria batizado nas águas de um rio sagrado, ou nas águas sagradas de um rio, alguma coisa assim. E aí Jesus fala: batiza-me para que se cumpra a profecia. E aí ele foi batizado por Jesus. Esse é um ponto para a gente poder fazer essa relação. Ou seja, Jesus, ele apresenta algo de novo e para mostrar aos judeus, né, o cumprimento das profecias, ele citava, né, um ponto dessas profecias para que pudesse mostrar que estava sendo realizada aquela profecia. Então, meus irmãos, nessa própria passagem, né, que Kardec traz, Kardec ele prefere trazer Mateus e Marcos para ilustrar ali, né, o estudo, a gente vê a menção que Jesus faz na Antiga Escritura. Está lá, ele coloca: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Então ele remete, né, às Antigas Escrituras, identificando aos judeus que estavam no templo, né, um movimento relacionado à Antiga Escritura. Então, para mostrarmos, né, esse outro ponto de vista, nós preferimos trazer aqui uma passagem de João, que ela explica perfeitamente, né, esse ponto de vista que nós estamos falando aqui. Então, vamos fazer aqui esse compartilhamento. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, aqui, ó. João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, é uma tradução aqui de Haroldo Dutra Dias, e a gente vai lê-la aqui, olha só. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém.
Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhe Jesus: Destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: Este santuário foi edificado em 46 anos, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, meus irmãos, nessa passagem, nós temos uma forma mais objetiva do que estamos falando, né? O que os discípulos eles recordaram, né? O zelo pela tua casa, né? Me consome, está escrito em Salmo 69, versículo 9. E fala justamente, é uma profecia que falava da purificação do templo nos últimos dias, né, que quando o Messias viesse. Era uma profecia. E é por isso que a gente vê lá, né, que sinal que tu nos dá. Aí Jesus, inclusive, até fala a respeito, né, que vai tombar ali o templo, me levantará em 3 dias, e eles não conseguem identificar, né? Então, é possível percebermos, né, nessa mensagem de João, que os discípulos eles conseguem relacionar a ação de Jesus com as antigas escrituras, que falava da purificação do templo, mas não conseguem acreditar, né, que diante de si estava o Messias. Essa era a dificuldade. E Malaquias já falava disso, né? Não identificareis o Messias dentre vós. Então, meus irmãos, obviamente, naquele momento, né, Jesus ele acaba por mencionar, fazer uma outra profecia. Ele dizendo, né, que ressuscitaria 3 dias após a sua morte. Era uma outra forma, e Jesus já sabia disso, que eles só iriam identificar depois da sua morte. Não é à toa que o movimento cristão em si, divulgação do Evangelho, vai ganhar força após a morte de Jesus. Né? Então, é somente após o episódio da morte de Jesus que, como a própria mensagem de João traz, creram nas Escrituras e creram na palavra de Jesus. Então, para enriquecer um pouco mais, né, essa passagem, né, eu escutando uma palestra de Haroldo, né, sobre isso, o Haroldo ele fala que essa passagem, nós encontramos nessa passagem seria, no caso, um gênero literário, né, que era muito comum no Antigo Testamento, que se chama de profecia mímica. E aí, o que seria isso? Né? O que consiste esse gênero literário de profecia mímica? O profeta ele chegava, né, num lugar e fazia uma encenação, né, como se fosse um teatro. Ele fazia uma encenação ali e tal, justamente para dar uma mensagem. E aí, como exemplo, o Haroldo ele cita Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 8 a 14. O que seria essa passagem? Né? Ele fala: o profeta, de nome Ágabo, né, encontrando-se com Paulo
em Cesareia, ele tomou a cinta de Paulo e enrolou nos seus próprios braços e mãos, quer dizer, braços e pés, né, encenando para Paulo o que os judeus fariam com ele se ele entrasse em Jerusalém. No que Paulo responde a ele, né, dizendo que ele estava pronto para morrer em nome do Senhor. E aí eu trouxe para a gente essa passagem. Que está em Atos dos Apóstolos. Está aqui, ó. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligou com ela os seus próprios pés e mãos e disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, nós e os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e magoando o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser ligado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-los, desistimos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, dessa forma a gente consegue identificar, né, que isso fazia parte da cultura dos judeus. Jesus ele derruba algumas mesas, né, enxota os animais, manda o vendedor de pombos, né, que retire aqueles animais dali para se fazer cumprir a profecia. Então, ou seja, era uma forma dele identificar. Jesus não podia ir contra milhares de pessoas. Com certeza ali tinha milhares de guardas para poder proteger o templo. Então Jesus é uma forma, é uma encenação mostrando e conseguindo fazer com que aqueles judeus que estudavam as Escrituras, que liam as Escrituras, identificassem aquele momento, embora não acreditassem que diante deles estivessem o Messias. E é interessante também que, sob esse ponto de vista, nós iremos encontrar, né, ou seja, a gente vai ver que o próprio título do estudo ele muda. Ao invés de mercadores expulsos do templo, nós iremos encontrar em muitos estudos a purificação do templo por Jesus, porque muda totalmente o contexto. O contexto não é mais a questão do comércio em si das coisas santas, mas sim o cumprimento de uma profecia. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Essa outra forma de interpretarmos essa passagem. Então, passo a bola aqui agora para a Ju, para que possa trazer para a gente aí os outros assuntos. Ju. E nós chegamos, então, ao item 7, né, que vai do item 7 ao item 10, falando sobre a mediunidade gratuita. E aí nós separamos, antes de começarmos a falar sobre o que Kardec nos traz, nós estudamos e acabamos por achar, né, na hora do estudo, um trabalho muito bacana que a Federação Espírita Brasileira fez sobre a evolução histórica da mediunidade. Então, nós fizemos um resumo, né, porque é um trabalho muito grande, muito complexo, que vai destacando vários pontos sobre essa evolução dentro da história da mediunidade. Então, nós destacamos alguns pequenos pontos para que a gente possa compreender melhor sobre esse assunto que desperta tanto interesse, né? Que faz com que as pessoas tenham essa ideia, muitas vezes até do sobrenatural. E com a doutrina espírita, nós vamos perceber, né, com o belíssimo trabalho de Allan Kardec, de que a mediunidade ela pertence a todos nós, né, que o compromisso que assumimos para sermos intermediários entre o plano espiritual e o plano material, para que esta comunicação aconteça, é um compromisso muito sério.
Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, ele traz inúmeras obras para a gente explicando sobre esse compromisso, sobre essa comunicação. E é muito interessante quando a gente começa a estudar e a gente começa a perceber que não há nada de sobrenatural, não há nada de extraordinário, né? São compromissos que vêm nos ajudar, que vão nos conduzir nessa nossa caminhada de progresso aqui na Terra, né, no mundo material, e que nós vamos trabalhar com a mediunidade, né, a mediunidade com Jesus, nesse intercâmbio que vai nos ajudar e muito nas nossas tarefas a cumprir. Né? Então, eu vou fazer só essa pequena colocação sobre essa evolução histórica da mediunidade que nós fomos buscar lá no estudo da Federação Espírita Brasileira. Então, a gente tem assim, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde os tempos mais remotos. Os primeiros habitantes do planeta chamavam de Deus tudo aquilo que lhes escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza e indivíduos com algumas habilidades que os distinguiam dos demais. Então, é interessante quando a gente percebe que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, que a comunicação entre os dois planos da vida, ela vem de muito tempo, desde os tempos mais remotos. E aí, pela falta de conhecimento, aqueles primeiros habitantes do planeta, né, costumavam chamar de Deus a tudo aquilo que lhes escapava do conhecimento. Mas, com a lei do progresso, né, com o exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar as conquistas nas suas sucessivas experiências reencarnatórias. Aprendeu a utilizar a energia espiritual da qual ele é dotado. Aprendeu a refinar as ondas do pensamento, né, nas quais ele consegue emitir vibrações que vão atrair pensamentos e ideias semelhantes às ideias dele, né, às nossas ideias. E aí, um parêntese aqui para nós falarmos uma colocação de André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, onde André vai afirmar para a gente que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio que facilitou a comunhão das criaturas. E a partir daí ele também nos coloca que a produção do pensamento contínuo, né, por cada um de nós, a produção desse pensamento por nós espíritos que somos, caracterizou essa emissão mental do ser humano. E aí começou-se a compreender sobre o perispírito, né, na oportunidade em que o perispírito tinha de se desprender parcialmente nos momentos do sono, para que pudesse galgar outros ares, né? Para que pudesse chegar à espiritualidade, para que pudesse trabalhar junto aos espíritos que ali o abraçavam, o esperavam, para que pudesse aprender nos planos superiores da vida, né? Então, eles colocam para a gente que a intuição é a mediunidade inicial, né? E aí esses deuses, eles começaram como elementos da natureza, né? Foram passando por aqueles deuses que nós conhecemos mais com aquelas figuras de divindade, né? Também passou pelos curandeiros, continuou caminhando, até que a prática mediúnica também teve a presença dos mitos, né? Simbolizados pela magia, pelas práticas anímicas, né? por aqueles rituais que nós ouvimos falar em tantas colocações que já nos foram dadas, né? Até que chegamos nos oráculos, né? Que estavam presentes principalmente na Grécia. E aí, depois da Grécia, a gente tem o Egito, que falava da mediunidade lá naquele livro dos mortos, né? Sobre os fenômenos da emancipação da alma, né? Eles eram especialmente conhecidos e praticados naquela época na Grécia. Os hindus, né? Nos Vedas, onde se encontravam descritas todas as etapas de uma iniciação mediúnica e desse intercâmbio com os espíritos, com o plano superior, né? Até que nós chegamos nos judeus, que começou a se conhecer sobre a mediunidade natural, que se revelava exuberante na Bíblia, né? Apresentando a significação e a variedade de fenômenos, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, né? Então, a partir daí, a gente chega a Moisés, né? E
quando ele recebeu os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da lei divina lá no Monte Sinai. O Novo Testamento, apóstolos e discípulos de Jesus, onde Kardec, né, coloca aqui para a gente com tanta clareza, a partir do item 7, e aí até chegarmos nos primeiros dias do Espiritismo, onde muitos que levavam ao conhecimento de todos sobre a mediunidade, ela, apesar de tudo, ainda foi por muito tempo perseguida pela ignorância, pelo fanatismo, os médiuns submetidos a vários tipos de suplícios, condenados à morte, né, a serem queimados nas fogueiras, como se fossem bruxos, né, pessoas que pregavam o mal, que praticavam o mal. Mas com a graça de Deus, nós conseguimos, né, a partir desse entendimento da doutrina, passando esses dias iniciais, né, pela sabedoria de Kardec, que veio nos trazer um manual que nos explica toda essa evolução da mediunidade, né? Tudo que aconteceu para que ela chegasse a esse ponto e fosse utilizada num serviço útil, né? No serviço de amor, no serviço que traz a compreensão para todos nós. Então, aí sim, nós falamos agora um pouquinho sobre essa mediunidade gratuita, né? Como Kardec coloca aqui para a gente no item 7. E aí ele começa nos dizendo que os médiuns modernos, né, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Então, com essas palavras, Kardec inicia esses comentários apresentando esse argumento muito importante sobre a gratuidade da mediunidade, né? Que vai dar o nome ao capítulo, né? Dar de graça o que de graça receber, desse nosso capítulo 26. Então, quando nós vamos vender algo, né? Quando vamos receber um pagamento, é por algum serviço que prestamos. Mas com a mediunidade, nós não podemos tratar dessa maneira, porque a mediunidade não é um serviço, não é uma profissão que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. A mediunidade, ela é dada para que todos possam receber a luz e o auxílio que vem a partir dessa luz, né? Então, cobrar por esse trabalho não seria digno, não seria correto, né? Não seria trabalhar a verdadeira moral cristã, a verdadeira moral que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, essas colocações que Kardec nos faz, ele vem nos chamar a atenção quando nós desviamos a finalidade dessa faculdade, né? De quem não percebeu ainda o objetivo divino em relação ao que a faculdade mediúnica nos traz, em que o desenvolvimento da prática mediúnica vai nos trazer, considerando essa faculdade como algo que lhe pertence, como algo que é seu, segundo os valores do mundo, os valores materiais do mundo material, e não como uma bênção divina, né? Não como uma confiança que lhe foi depositada em mãos temporariamente para que ele usasse esse dom da melhor maneira possível, para que ele usasse dessa faculdade, melhor assim, né? Da melhor maneira possível. E aí, quando nós nos colocamos junto das coisas do mundo, dos valores materiais, nós nos colocamos mais distantes desses ensinos de Jesus, dessas leis divinas que nos foram trazidas pelo nosso Mestre. Então, por isso, o Espiritismo exige um estudo perseverante de todos esses princípios, né? Que, sendo leis naturais, vão demonstrar a necessidade de serem entendidos e vividos sobre a moral que o Mestre Jesus nos ensinou, sobre a moral cristã, né? Então, quando o Mestre veio para nos exemplificar, ele veio muito mais do que nos deixar somente as palavras. Ele deixou o seu exemplo. Por isso a gente fala da mediunidade com Jesus, usá-la gratuitamente para o serviço do bem, para desenvolver o amor por Deus, para desenvolver o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Da maneira como nós pudermos fazer de melhor, perseverando na vontade de transformarmos aqueles sentimentos que precisamos transformar,
nos dedicando ao estudo, ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento, né? Trabalhando os nossos pensamentos e atos, proporcionando condições espirituais de convivência com espíritos superiores, com aqueles espíritos que vão nos ajudar nesta tarefa mediúnica, né? Aí nós fazemos um parêntese, é uma experiência muito pessoal, porque nós começamos a aflorar a mediunidade ainda muito jovem, né? Eu era muito jovem e, graças a Deus, tivemos todo o amparo necessário daqueles que trabalhavam na casa, daqueles que nos colocaram para o estudo, nos levaram para que nós pudéssemos compreender de maneira séria, coerente, né? Com um respeito muito grande sobre o trabalho dentro da mediunidade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, trabalhar na mediunidade não é ter benefício maior do que os outros, né? Nós costumamos dizer que é porque a nossa dívida é muito grande, então nós precisamos trabalhar ainda mais para quitar essas dívidas. E nada melhor do que trabalhar dentro da seara do Mestre Jesus, né? Levando esse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como levamos e precisamos que sintam por nós mesmos, né? E precisamos sentir por nós mesmos. Então, é muito importante todo esse amparo, o estudo, o conhecimento, que nos leva à compreensão. E aí nós vamos tirando, para que a vaidade não possa se sobrepor, né, à frente do trabalho, para que nós não misturemos as estações e acabamos por colocar a mediunidade como uma profissão, como Kardec nos fala aqui, né, no item 8 ou 9, para que nós não nos desvirtuemos do caminho correto, para que nós possamos trabalhar, assim como todos os trabalhos a que a Casa Espírita nos convida, né? Mas quando nós nos dispomos a trabalhar na mediunidade, nós vamos ser esses intermediários, como já dissemos lá no comecinho, entre os dois planos da vida, né? Nós vamos trabalhar em solidariedade entre os dois mundos, né? Então, quanto mais pudermos nos doar dentro do estudo, da compreensão, quanto mais pudermos nos transformar para melhor, melhores trabalhadores dentro da seara mediúnica seremos, né? Isso em tudo, mas dentro dessa seara é muito importante que nós entendamos que muitas vezes precisamos abrir mão de muitas coisas do mundo para servir dentro da mediunidade, de muitas coisas que possam nos dar prazeres, alegrias, contentamentos momentâneos. Então nós precisamos abrir mão muitas vezes de todos esses prazeres e essas alegrias, em prol de um trabalho muito maior, né? O vigiar e orar sempre, só que em dobro, para que nós possamos ser instrumentos úteis para esse trabalho que a espiritualidade espera de nós, né? Então, todos aqueles que têm a vontade de adentrar na seara do trabalho mediúnico, que o façam com todo respeito, com toda dedicação, buscando a sua compreensão a cada nova oportunidade que tiver, porque o estudo é essencial para que isso aconteça, né? Essa é a mediunidade com Jesus, porque esses ensinos são valiosíssimos, né? Para que nós possamos ter a proteção e a inspiração e o amparo no contínuo viver, né? Desses espíritos que estão à nossa volta, nos ajudando nesta tarefa medianeira. Então, a mediunidade com Jesus é usá-la para o serviço do bem, né? Usando do nosso próprio esforço para melhor servir. Por isso, os espíritos colocam que nós não podemos usar dessa faculdade para nos beneficiarmos com os valores materiais. Porque aí, aqueles que estão juntos de nós, né, nos amparando nesta tarefa, aqueles espíritos trabalhadores de amor, aqueles espíritos trabalhadores do bem, vão se afastar, vão nos deixar à mercê daqueles espíritos que ainda estão com a moralidade lá embaixo. São muito inteligentes, né? Apesar da moralidade baixa, são muito inteligentes, mas ainda se comprazem por enganar, né? Por fazer as chacotas, por armar artifícios para que aqueles médiuns que não prestam, né, a atenção no vigiar, que não dão a verdadeira atenção à sua responsabilidade, se permitem enveredar por esse caminho. E aí esses espíritos ainda com baixa moralidade, ainda brincalhões, né, que gostam de fazer essas peripécias junto daqueles que estão desatentos,
poderão se colocar sob a guarda e aí trabalharem para que essa mediunidade não venha a acontecer, né, da maneira com que ela foi comprometida, né, com que ela se colocou para ser trabalhada aqui no plano físico. Então, Kardec continua nos falando e nos adverte assim: aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então é preciso merecer a presença desses espíritos elevados, desses espíritos trabalhadores, desses que acompanharão o médium nas suas tarefas dentro da seara, né, para desenvolver a faculdade mediúnica, dentro daquilo que ele vai se comprometer a estudar, né, tudo dentro daquilo que ele vai se comprometer a fazer. Então, a partir dessa presença desses espíritos trabalhadores, desses espíritos mais elevados, dos mentores daqueles trabalhadores da mediunidade, é que será oferecida as condições da boa vontade em servir como instrumento útil, porque se estamos bem acompanhados, seremos úteis com toda certeza, né? Porque estamos dando o quê? Sintonia, como nos disse André Luiz, né, lá na frente, a partir da intuição, mas nós estamos entrando em sintonia com aqueles espíritos bons, com aqueles espíritos elevados, que vão nos fazer trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos. Que essa é a finalidade de sermos instrumentos úteis, né? Essa é a verdadeira finalidade, é trabalharmos no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem nada exigirmos em troca, a não ser a alegria de colaborarmos na obra divina do progresso da humanidade, a não ser a alegria de colaborarmos na seara do Mestre Jesus, do nosso modelo e guia, né? Então, Kardec vem nos colocar esses argumentos e ele nos fala que a gratuidade da mediunidade, né, é essencial, porque nós precisamos ser tarefeiros úteis dentro desta seara que nos convida ao trabalho, né? Então, sendo uma faculdade que depende da vontade dos espíritos que vão usar dela, né, ela pode falhar, né? Ela pode nada produzir. Kardec deixa isso muito claro para a gente, colocando cada um dos médiuns, né, cada um daquele que vai usar desta faculdade, numa situação muito difícil, quando ela não é bem conduzida, como já falamos um pouquinho, né? Quando ela não é bem utilizada, bem conduzida, bem trabalhada, né? Podendo levá-la a falhas, podendo levá-las a nada produzir. Então, uma situação muito difícil, na qual nós temos que ficar atentos, para que não enveredemos no caminho do fingimento e da mentira, para que não caiamos nessa grande armadilha, que para não ficarmos por baixo, porque não utilizamos bem a nossa mediunidade, para que possamos continuar por cima e aos olhos de todos, continuarmos como medianeiros, né, que se esforçam, que têm uma relação muito ampla com o alto, nós não tenhamos que fingir e mentir sobre a mediunidade que ostentamos, né? Porque a mediunidade não é uma arte, ela não é uma habilidade, ela é adquirida através do estudo e do trabalho, da dedicação sincera. Ela não é uma profissão, ela existe graças às atividades dos espíritos, graças à permissão do nosso Pai Maior, para que nós possamos exercê-la. Ela nos é dada temporariamente. E se faltamos, né, se não fazemos com seriedade, com responsabilidade, a aptidão pode até permanecer, mas não acontecerá o seu exercício, né? É como se fôssemos uma máquina parada, que não pudéssemos mais funcionar, porque não cuidamos dela direito, porque não demos a devida atenção para ela, né? Então, mediunidade não é uma arte, não é uma habilidade, nem uma profissão, né? Ela nos é oferecida pelo plano espiritual, com a permissão do nosso Pai Maior,
para que possamos usá-la para servir. Como dissemos aqui um pouquinho antes, para que possamos trabalhar no bem com ela, para que possamos utilizá-la pelo bem, para que possamos fazê-la pelo bem de todos, né? Isso é muito importante. Então, explorar a mediunidade, Kardec nos coloca aqui, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não possuímos. Não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Né? E ele continua, foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela incredulidade e pela superstição que provocou a proibição de Moisés naquela época. Até que a doutrina espírita, pelas mãos de Kardec, vem nos descortinar sobre a mediunidade, né? Sobre a tarefa de sermos médiums, né? Sobre a tarefa desse exercício. Então, Kardec, estudando a mediunidade e percebendo que na sua prática, né, ele observava muito essa prática, ele analisava essas revelações recebidas para que ele pudesse divulgar as leis que regem essa faculdade, para que ele pudesse deixá-la muito esclarecida, para que novos erros não fossem cometidos, né, como na época de Moisés. Então, compreender esse aspecto, o aspecto da mediunidade sério, e compreender que a sua finalidade ela é muito maior, ela é sublime, porque ela trabalha na transformação evolutiva dos homens e da humanidade, é o caminho principal para compreendermos a importância desse compromisso que assumimos ao reencarnarmos. Então, a sua finalidade, o Espiritismo vem nos deixar muito clara, desmascarando qualquer tipo de exploração que possa ser feito, né, através da mediunidade. E o Espiritismo vai levar a mediunidade a esse compromisso, que depende, no seu uso, da moral de cada um de nós, dos médiuns que vão praticar, que vão colocá-las para o bem, né, para um bem maior, que é o bem de todos, o bem geral, a fim de que ela possa ser praticada santamente, como nos diz Kardec, religiosamente. E por isso também as reuniões mediúnicas são sempre iniciadas com uma prece. A Helene tinha falado um pouquinho da prece no começo, né? Mas nas reuniões mediúnicas, sejam elas de psicofonia, de psicografia, né? Todos os trabalhos mediúnicos realizados dentro de uma casa espírita séria, elas são iniciadas com uma prece. Elas são iniciadas com a leitura do Evangelho, né? Sendo que cada um dos seus participantes já deve vir se preparando muito antes daquele horário da reunião começar dentro da casa espírita. E como é esse preparo? Não é só o preparo material, não é só a alimentação, não é só com tudo aquilo que vai constituir o seu dia, sejam nas suas palavras, nos seus atos, nas suas ações, mas principalmente nos seus pensamentos, que vão interferir nos seus sentimentos. Quanto mais vigilantes nos sentimentos, né, mais vigilantes e mais preparados para aquela reunião da noite, do dia, enfim, naquele horário marcado dentro da casa espírita. E aí, falando um pouquinho sobre a mediunidade curadora, que é o último item, né, que é o item 10 aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que essa mediunidade curadora, ela vai transmitir esses fluidos salutares, né, que os bons espíritos vão emanar através de nós, né, aqueles que estão ali trabalhando como medianeiros, né, como intermediários para que esses fluidos possam ser recebidos. E aí a gente fala do passe, a gente fala do tratamento espiritual, né? A gente fala de toda essa importância de nos prepararmos muito bem para realizarmos essas tarefas que abraçamos dentro da nossa casa espírita. Não só nas reuniões mediúnicas, mas também nas reuniões onde trabalharemos como intermediários de fluidos salutares, né? Seja no passe, seja no tratamento, seja no atendimento fraterno ou entrevista, né? Algumas casas usam o atendimento fraterno ou a entrevista, né? É aquele trabalho que estamos lá enchendo os copinhos com água fluidificada, aquele que estamos recebendo as pessoas que chegam na nossa casa espírita, porque ali nós vamos estar trocando os fluidos,
E esses fluidos precisam ser salutares. Por isso, a importância de nós nos prepararmos também. Então, toda tarefa dentro da casa espírita é muito importante. Toda tarefa dentro da casa espírita é essencial. Então, que nós possamos nos preparar da melhor maneira possível. E a partir do momento que temos o conhecimento, que trabalharemos diretamente como intermediários, né, desses irmãos superiores, abnegados, que estão desde cedo fazendo a sua parte, né, nos aguardando para que possam nos receber naquele horário, com aquele compromisso de nos ajudar, que nós possamos fazer o nosso melhor sempre. Porque essa mediunidade que transmite bons fluidos, que transmite esses fluidos salutares, ela deve ser praticada sempre com Jesus. Sempre, sempre pelo amor do nosso mestre amigo, do nosso guia e modelo, né? Ele deve ser sempre o exemplo a ser seguido, junto a toda essa legião de espíritos trabalhadores que estão ao seu lado, fazendo sempre o bem por cada um de nós, né? Então, que nós possamos ter isso em mente. Trabalharmos sempre com compromisso e respeito em todas as tarefas que abraçamos dentro da nossa casa espírita, né? E aí, vamos lá, Adriano. Não sei se tem alguma pergunta. Não, por enquanto aqui não. Não tem, né? Por enquanto eu olhei aqui também não vi nenhuma. Isso aí. O pessoal já sabe, né, no nosso grupo lá, embora o nosso grupo é bastante, como posso dizer, está me fugindo a palavra aqui, não são muito assim... Adriano, acho que só eu estou aparecendo, hein? Acho que você esqueceu de botar nós três aí. Ó! Viu? Então o pessoal vai ficar cansado de me olhar. Sabe como é que é, né, cara? A gente que aprendiz de apresentador, olha o que a pandemia faz pra gente. Mas ó, a gente já progrediu bastante, hein? Esse rapazinho está muito modesto. Está se saindo muito bem. Que bom, que bom. Bem, é isso aí. Mais um estudo que a gente consegue realizar. Semana que vem nós temos aí o nosso convidado, né, o Renato Mainck, conhecido trabalhador da nossa casa, e esperamos que todos também possam participar, né? E é isso, a gente vai caminhando. Obviamente estamos aqui abertos para podermos refletir sobre alguma dúvida, né? É natural que, às vezes, como muitos estão vendo pela primeira vez, né, as exposições relacionadas ao espiritismo, algumas pessoas já, de repente, tiveram oportunidade, se afastaram, estão voltando, outros já são estudantes aí mais experientes, que podem contribuir também com um ponto de vista também diferente, né? Então, ou seja, nosso canal continua aberto lá no WhatsApp, né, para que possamos realmente aí, através das dúvidas e sugestões, evoluirmos mais aí no nosso conhecimento. Então, Ju, passo para você, né, para fazer a nossa prece final de agradecimento, por favor. Então, vamos fazer a nossa prece. Muito obrigada a todos pela participação, por mais uma segunda-feira de estudos, né? Então, como o Adriano já falou, esperamos por todos na próxima semana com o nosso amigo Renato. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao Pai Maior de amor e bondade, agradecendo sempre pela oportunidade bendita do conhecimento. Que possamos estudar, buscando essas ideias que nos levam à compreensão, que nos levam ao raciocínio, a desenvolvermos o respeito, a desenvolvermos a vontade de permanecermos sempre em busca dessa compreensão que nos é tão fálida, que nos é tão boa, que nos ampara e nos conforta, nos ajuda, nos esclarece para que possamos seguir na nossa caminhada adiante. Então, que envolvidos e amparados pela doce e serena paz do Senhor Jesus, nós possamos sempre agradecer, fazendo sempre o nosso melhor a cada novo dia. E se assim não fizermos, que no dia que se reinicia, possamos fazer o que pudermos para nos melhorarmos,
para modificarmos o que precisamos modificar, para refazermos o que precisamos refazer, mas, acima de tudo, que possamos confiar sempre de que não estamos sozinhos, por mais difícil que esteja a nossa caminhada. Então, que estejamos sempre unidos, envolvidos e permaneçamos com essa união e permaneçamos com essa confiança que vai nos ajudar sempre a seguirmos adiante. Dai-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Fica no coração de cada um, Mestre Jesus, com todo o teu amor, com toda a tua bondade, sempre como nosso modelo e guia. Dai-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, até semana que vem, se Deus quiser, e uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que assim seja. Tchau, tchau. Boa noite. É segunda.